Usted é do Porto? Son galegos. Ah, es galego usted? Non. Ah, somos galegos, españois. Sí, Porque usted é nacionalista? sí. Sí. Bueno, a pregunta é, aquí gañou a selección Rui Moreira, que é o presidente da Cámara Municipal do Porto. Sí. Usted é do Porto? Sim, sou do Porto. Eu queria... Neste momento vivo em Vila Nova de Gaia, mas é o grande Porto. Ben, entón eu quero preguntarlle... Não votei aqui no Porto, todavia acompanho toda a política da cidade do Porto. Bueno, pois eu quero preguntar, ele é un alcalde independiente, é un... non? Sim, ele tem a sua filiação, ou pelo menos a sua ideologia. Todavia, na prática, assume-se como um indivíduo totalmente independente e é apoiado por todos os espectros políticos. Logo demonstra, na prática, que de facto é. Ben, pero normalmente a xente sempre vota os partidos de sempre. E aquí aconteceu algo distinto. Por que a xente do Porto decidiu, por primeira vez, votarlle a unha persona independente? Porque estava cansado das políticas seguidas numa perspectiva, na minha opinião, numa perspectiva ideológica. E assim sendo, portanto, que serviriam os interesses de determinado partido e não nos interesses da população em geral. E este presidente, o atual presidente da Câmara, quando se candidatou, apresentou-se como um indivíduo totalmente independente no seu programa e foi buscar, inclusivamente, portanto, para perspectivar indivíduos, seus colaborantes futuros, indivíduos de todas as ideologias. Por conseguinte, na prática, as pessoas aperceberam-se que ele, de facto, tomaria uma posição contra todos e, principalmente, contra todos, isto é, contra todos os partidos, independentemente da ideologia dos seus apoiantes, mas principalmente numa perspectiva regionalista, isto é, contra o centralismo de Lisboa. Interesante. Cree que esta persona vai arrasar nas próximas eleccións? Estou convencido que sim, porque aquilo que ele tem feito tem sido do bom agrado da população portuense e, assim sendo, tudo se perspectiva para que ele renove o seu mandato. Pode dar o salto à política nacional? Não sei porque eu presumo que não, pelo menos para já, porque a sua obra não é vista no país todo e, inclusivamente, ele gerou alguns anticorpos no centralismo de Lisboa. Assim sendo, é muito provável que, se fosse dar um salto de âmbito global, indivíduos da área de Lisboa, tal qual como em Espanha, não é? Isso é comum a todas as nações, todos os países, melhor dizendo, porque há países que têm várias nações, é o caso da Espanha, não é? Portanto, eu penso que a situação poderia não lhe ser favorável. Pero aquí, fala usted ahora dos nacionalismos, aquí en Portugal non hai nacionalismo. Não há nacionalismo. E usted coñece os nacionalismos de España. Muito bem. E usted está a favor deles? Está a favor da independente, de que esos partidos, de que esas nacións sean independentes? Eu estou ligado a alguns blogs galegos, inclusivamente tenho um artigo que se chama A Galiza e a Lusofonia, que está num blog galego de Ourense, José Barbosa. E, portanto, ainda agora estive em Santiago. Vocês são... Esa televisión é de Ourense. Provavelmente conhecerão o José Barbosa. Xosé Barbosa, quen é Xosé Barbosa? Bom, ele é professor. Profesor de onde? De instituto? Em Ourense. Xosé Barbosa? Sim, José Barbosa. Tenho um blog que se chama Galiza Desperta do Teu Sono. Galicia despierta de tu sueño. Exatamente. Eu tenho acompanhado toda a evolução, inclusivamente tenho levado brasileiros, ainda agora estive lá, regressei, olha, até estou magoado porque caí num restaurante em Santiago de Compostela, há uma semana, ando aqui todo torto. Bom, e entretanto tenho levado brasileiros que se vão identificando com a Galiza, não só pela cultura, mas também com a população, porque nós temos o mesmo ADN. Usted cree que nós temos o mesmo ADN? Sim, daqui do Norte. O pessoal do Norte do país, não do Sul, do Norte do país tem o mesmo ADN de Galiza. Somos a mesma gente. Gostaria que Galicia fora uma nação independente? Bom, eu sobre isso não me pronuncio porque é uma questão espanhola. Tenho a minha opinião, mas não a vou transmitir aqui. E você que é professor ou algo? Não, eu não sou. Agora estou formado, era auditor bancário. Era auditor bancário, moi ben. Unha pregunta que lle quero preguntar. Usted ouviu falar do Ourense das termas? Das termas de Ourense? Termas de Ourense, sim, já ouvi falar. São famosas? Aliás, conheço bem Ourense. Eu penso que não, que aqui não serão muito conhecidas. Mire, nós ali, você sabe que falamos o galego, e o galego ahora mismo ten moitos problemas porque a xente nova non fala o galego, sobre todo nas cidades, temos moitos problemas nese sentido, e aparte o galego, despois de tantos anos castellanizado e todo eso perseguido, pois é un idioma que realmente está, digamos que un pouco feito de novo. Entón é un idioma como un pouco artificial o que é o novo da xente. Eu sei, porque acompanhei essa situação, em 1979, desde que foram introduzidos
as línguas respectivas de cada nação, fruto da nova Constituição Espanhola, só que, na minha opinião, continuo a dizer que é a minha opinião, sim, continuo a dizer que é a minha opinião e não quero imiscuir em nada da Espanha, fez-se um galego artificial, castelhanizado. Totalmente de acordo. Bueno, o galego artificial, efectivamente, porque ahora está castelhanizado, pero o que o goberno ahora quere impulsar tamén é artificial, porque realmente está facendo de cero. Por alguma razão foi criada a Academia Galega da Língua Portuguesa. Entón, o que eu quero dicir é o seguinte, eu sou dunha filosofía, teño unha propia ideoloxía no tema do galego, porque además eu fui das primeiras xeracións que estudiou galego de pequeno no colexio, e era totalmente, cada ano iban cambiando con cousas novas, incluso con gramática nova. Mas o galego genuíno ou o galego oficial? O político oficial. Entón, claro, eu tiña 11 anos, 12, e non chega un colega, ahora é así, ahora hai que poñer un guión, ahora non hai que quitalo, volvíante tolo. Entón, eu quero dicir o seguinte, eu penso que a única forma de salvar o galego, o galego genuíno. Vamos a ver, é prácticamente imposible volver o galego. Non sei se é posible. O que lle quero dicir é tal digamos, a castellación que hai, o que quero dicirlle que a única forma é dar un xiro ao lusismo. É dicir, a única forma de que realmente a nós nos hubieran ensinado portugués. Entón, que ocorre? Nós seguiríamos falando galego dos nosos pais e as novas xeracións falarían portugués. E se as xeracións de vindeiras falan portugués, en certo modo siguen falando a alma, a nosa galega, e é unha forma de mantelo. E desta forma vai desaparecer. O que eu quero dicir é que os rapaces tiñan que enseñar portugués. Claro. Porque senón vai desaparecer o galego. Claro, porque nesse meu artigo poderá ver, que se chama Galiza e a Lusofonia, poderá constatar que eu digo, e cito lá razões históricas, linguísticas, não me meto em política, isso é um problema que os galegos têm que resolver, é que o galego falado na Galiza não é mais do que o português do antanho, que era fruto da Galécia, cuja capital era Braga. Dividia duas Galécias, do Minho para lá, até o Golfo de Gasconha, não é? e do Minho para baixo, onde era a Galécia do Sul, cuja capital das duas era Braga. Aqui que língua se falava era o galego, obviamente. Entretanto, por força da independência de Portugal, pela evolução do condado portucalense e depois com a marcha para o sul e com a assimilação de alguma cultura árabe, tornou-se ligeiramente diferente. Todavia, há palavras que ainda hoje perduram no Brasil, que era o português de antanho, que são iguais ao galego e já não são iguais a Portugal. Por exemplo, a letra K. A letra K diz em todo o mundo, a letra K é como que se escreve, sei lá, ok. Em todo o mundo lusófono se diz capa, no Brasil diz-se cá, tal como no Galiza. Há palavras terminadas em on e não em ão, A-O, til, em português. Na Galiza são O-M, on. No Brasil ainda existe a palavra cupão fiscal, com O e um M. E nós aqui dizemos cupão. Ora, isso é o português de antanho, que é igual ao galego. Assim sendo, é uma prova provada. E outra coisa, a troca daqui no norte dos Vs pelos Vs, tal como a Galiza. Ora, isso é uma prova provada de que a língua tem a mesma origem. Sí, moi ben. A última cousa, o último porque veño facer estas preguntas aquí é porque preséntome a presidente da Cámara de Ourense. En maio son as eleccións e eu son independente. E entonces eu que veño un pouco a preguntar para que a xente vexa na nosa televisión que realmente é posible, é totalmente natural que vexan plasmado que se lle pode votar un alcalde independiente en contra dos máis partidos e que se aconteceu en Oporto, que tamén pode acontecer en Ourense, que a mi cidade. Eu presento un alcalde, eu son concelleiro, temos 2 concelleiros. En as seguintes eleccións en maio eu penso que vamos conseguir a alcaldía, a presidencia da Cámara. Entón, non sei, que mensaxe daría usted a xente de Ourense? Non coñezo ninguén para... Non me refiro, obviamente, a pedir o voto para nadie. Quero dicir, sobre o tema realmente do medo de a hora de elixir partidatos, comparando co que pasou aquí, se realmente hai que dar unha oportunidade aos novos, aos partidos clásicos, que diría dese tema? Sim, acho que sim. Quando a velha política está esgotada, devem-se criar ideias novas, nomeadamente no âmbito da juventude, se bem que haja alguma dificuldade porque eles não têm as bases históricas e por vezes vão muito na mensagem que é transmitida pela televisão, quer dizer, pelos meios de comunicação social, nomeadamente pela televisão, que todos nós sabemos que não são totalmente isentos, servem interesses, sejam eles quais forem. Penso que haverá grande vantagem em aparecerem novos candidatos a novas ideologias para que triunfe aquilo que de facto é genuíno e que faz parte da cultura de um povo.
Muchísimas gracias. Nada. Última cousa, usted dice que nós que conservamos o mismo ADN os galegos e cos portugueses do norte. Sim, claro. Entonces, unha pregunta. Nós somos de origem celta. Entonces nós hai E que... no resto da parte, na parte restante espanhola é mais visigoda, né? A origem é mais Entón, visigoda. digo eu, canto menos nos mesturemos que as portuguesas mellor, porque hai menos endogamia. É unha broma. Há menos é que? unha broma. Non percebi. Non Canto percebi. menos nos misturemos que as portuguesas mellor, que hai menos endogamia. Para que a raza salga mellor, hai que Sim, mezclar sim, con outros. mais pureza. Os galegos que non se mezclen as portuguesas. Mais pureza, né? Mais apuramento O final. problema non é ese, obviamente. Moitas gracias. Nada, não tem nada que Gracias, acontecer. muy amable, señor. Nada, boa tarde. Chao.